Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à Vivência Cristã. Hoje iniciamos uma jornada de reflexão profunda sobre a vivência cristã, explorando como podemos alinhar nosso dia a dia ao padrão de Cristo. Este estudo nos desafia a ir além de uma mera observância de regras, conduzindo-nos à transformação interior que reflete a semelhança com Jesus, como ensina em Romanos 8,29. Entender a diferença entre personalidade e caráter é um ponto central. Enquanto a personalidade é o que mostramos ao mundo, o caráter revela quem realmente somos. Deus não olha para as aparências, mas para o coração, e por meio do Espírito Santo podemos transformar nossas vidas à luz da sua palavra. Além disso, somos chamados a buscar intimidade com Deus. Este relacionamento não se limita ao conhecimento intelectual, mas exige comunhão contínua, marcada por oração e meditação na palavra. Como Moisés desfrutou de um relacionamento íntimo com o Senhor, também podemos experimentar transformação e crescimento espiritual ao nos aproximarmos dele. Que este estudo seja um convite para renovar nossa paixão pela Bíblia e pela oração, permitindo que essas disciplinas moldem nosso caráter e fortaleçam nossa fé. Ao final desta reflexão, que possamos dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo. Filipenses 1,21, e que a nossa vivência seja uma expressão genuína do amor de Deus em nossas vidas. Sejamos desafiados a crescer e viver de maneira autêntica para glorificar o Senhor em todas as áreas. No estudo do capítulo 1 sobre vivência cristã, fui convidado a refletir sobre como minha vida diária reflete o padrão de Cristo. Percebi que a vivência cristã não se trata apenas de seguir normas, mas de buscar constante aprimoramento para alcançar o propósito divino de nos tornarmos semelhante a Jesus, conforme Romanos 8,29. Também compreendi que personalidade e caráter diferem. Enquanto a personalidade é a máscara que apresento ao mundo, o caráter revela quem sou eu de fato. Deus não se impressiona com a aparência, ele vê o coração. Por meio do Espírito Santo e da palavra, a transformação do caráter é possível. A palavra de Deus me ensina, corrige e me dá a direção, sendo viva e eficaz. Já o Espírito Santo me capacita para cumprir a vontade de Deus e fortalece meu ministério, promovendo mudanças internas profundas. Refletindo sobre o conhecimento de Deus, percebi que vai muito além de informações. É um relacionamento íntimo e contínuo, como o de Moisés, descrito em Números 12. Esse conhecimento transforma minha vida, molda meu caráter e me prepara para os desafios da vida. Ele é o meu maior tesouro, conforme Filipenses 3, dos versículos 7 a 11, e me dá segurança. Para conhecer a Deus, é essencial investir tempo em oração e estudo da palavra. Ele se revela por meio das Escrituras, da natureza e da consciência, ensinando-me a discernir sua vontade e crescer em intimidade. A revelação das Escrituras abordada no capítulo me lembrou da importância de cultivar paixão e compromisso com a Bíblia. Muitas vezes negligencio a leitura, mas sei que ele é essencial para o meu crescimento espiritual. A leitura metódica, a meditação e até memorização das Escrituras são ferramentas que Deus usa para transformar minha mente e fortalecer o meu espírito. Ao abordar a oração, fui desafiado a tornar essa prática um estilo de vida conforme ensinado em 1 Tessalonicenses 5,17. A oração não apenas conecta meu coração ao de Deus, mas também molda
minhas circunstâncias e me capacita para enfrentar desafios. Os exemplos de oração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, reforçam sua importância como ferramenta de submissão, adoração e transformação. O modelo do Pai Nosso é um guia que me lembra de adorar, buscar provisão, pedir perdão e proteção no meu relacionamento diário com o Pai. Por fim, compreendi que o devocional diário é tão vital para a minha vida espiritual quanto a alimentação é para o meu corpo. Reservar tempo para um encontro com Deus por meio da leitura da palavra e da oração renova minha fé e me fortalece para viver com Ele como Ele deseja. Esse capítulo me desafiou profundamente a buscar uma vivência cristã mais comprometida, autêntica e transformadora. Capítulo 2 – Relacionamentos. Ao refletir sobre os relacionamentos interpessoais no contexto cristão, percebo o quanto eles são fundamentais para expressarmos o amor de Cristo em nosso dia a dia. Este texto me desafiou a viver segundo os princípios bíblicos, baseando minhas interações em respeito, perdão e cooperação. Fui levado a examinar meu próprio coração, reconhecendo que a transformação pessoal é essencial para melhorar minhas relações com os outros. Não posso esperar que os outros mudem. Cabe a mim dar o primeiro passo em direção a um relacionamento saudável. As Escrituras são claras ao ensinar sobre o amor ao próximo e a necessidade de tolerância com as falhas alheias. Também fui alertado contra atitudes como a crítica, a intolerância e o orgulho que minam os relacionamentos. A ênfase na reconciliação me tocou profundamente, lembrando-me de que Deus nos chama a restaurar laços quebrados, assim como Eliseu ajudou a viúva em 2 Reis 4, dos versículos 1 a 7, mostrando que a obediência a Deus e a liderança pode trazer milagres em nossas vidas e relacionamentos. O texto também destacou a importância da liderança em dois âmbitos, civil e eclesiásticos. Aprendi que as autoridades civis são agentes de Deus para manter a ordem e deve respeitá-las, conforme ensinado por Jesus e pelos apóstolos, Paulo e Pedro. No entanto, fui lembrado de que a obediência a Deus deve sempre prevalecer quando houver conflito entre sua vontade e as ordens humanas, como exemplificado em Atos 5.29 e nas histórias de Sadraque, Mesaque e Abednego. Outra lição valiosa foi sobre o papel do trabalho nos relacionamentos. O trabalho instituído por Deus no Éden não é apenas um meio de sustento, mas uma oportunidade de glorificá-lo. É minha responsabilidade realizar minhas tarefas com excelência e justiça, lembrando que empregadores e empregados devem agir com respeito mútuo. Isso cria um ambiente profissional harmonioso que reflete os valores do reino de Deus. A reflexão mais impactante para mim foi sobre a família. Entendi que a base para qualquer sucesso exterior começa no lar. Nenhum avanço ministerial ou profissional compensa o fracasso nos relacionamentos familiares. Devemos dedicar tempo e esforço para cultivar um ambiente familiar saudável e amoroso onde os princípios bíblicos sejam vividos diariamente. Concluo que, ao aplicar os ensinamentos deste texto, posso promover cura e crescimento nos meus relacionamentos, seja na família, na igreja, no trabalho ou na sociedade. Cristo é o modelo perfeito de como viver em amor e sua vida me inspira a buscar esse padrão em todas as minhas interações. Capítulo 3 – Virtudes cristãs. Ao meditar sobre o conflito diário entre carne e espírito, fui confrontado com a realidade da batalha interna que o apóstolo Paulo descreve em Gálatas
5.17 e Romanos 7.22 a 23. Mesmo após a conversão, percebo que a natureza carnal continua sendo um desafio, constantemente tentando me afastar dos padrões divinos. É como um instinto latente, um felino domesticado que, se não vigiado, pode se rebelar em momentos de fraqueza. Paulo lista as obras da carne em Gálatas 5, versículos 19 a 23 como a imoralidade sexual, idolatria, ciúme e ira, todas reflexos de instintos corrompidos pelo pecado. Reconheci que essas falhas, embora humanas, precisam ser substituídas por virtudes que refletem o caráter de Cristo. Para isso, dependo do auxílio do Espírito Santo e das Escrituras, minhas armas espirituais nessa batalha. O contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito me inspira a buscar uma vida transformada. Enquanto as obras da carne destroem e afastam de Deus, o fruto do Espírito revela o poder transformador de uma vida guiada pelo Espírito. Características como amor altruísta, alegria genuína, paz transcendente e domínio próprio me desafiam a crescer espiritualmente e a viver de forma que glorifiquem a Deus. A vida cristã, segundo o texto, também inclui virtudes como excelência moral, perseverança, piedade e fraternidade que refletem meu progresso espiritual e a semelhança com Cristo. Cada dia é uma oportunidade de resistir à carne e fortalecer meu espírito, permitindo que o fruto do Espírito floresça em minhas ações e pensamentos. Concluo que essa luta não é travada sozinho. Depender do Espírito Santo é essencial para superar as tentações e avançar em minha caminhada cristã, buscando a perfeição que Deus deseja para a minha vida. Capítulo 4. Imitando a Deus. Ao refletir sobre a santificação, percebo que ela não é apenas uma exigência divina, mas uma escolha pessoal e transformadora. Inspirado pelos ensinamentos do apóstolo Paulo, que nos exorta a imitar a Cristo, escrito em 1 Coríntios 11.1 e Filipenses 3.17, entendi que a santificação é mais do que uma mudança externa. É uma renovação interior que afasta o egoísmo e fortalece o amor. Esse processo começa na conversão e só termina na glorificação, exigindo minha cooperação e vigilância espiritual. Compreendi que não basta apenas evitar o pecado, é necessário buscar ativamente a justiça de Deus, tanto na fé quanto nas ações. Essa justiça, dividida entre imputada e transmitida, deve moldar minha maneira de viver, falar e agir, tornando-se um reflexo do novo nascimento em Cristo. Jesus me ensinou que o reino de Deus não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade presente que devo viver diariamente. Ele me chama a praticar a justiça, como destacado no Salmos 15, que exorta a sinceridade, a verdade e a lealdade como marcas do cidadão do reino. Minha caminhada cristã é comparada a uma jornada pelo tabernáculo, uma metáfora poderosa que me lembra das bênçãos que acompanham a obediência e dos desafios que surgem ao me afastar de Deus. Percebo que tempos difíceis exigem tenacidade espiritual e um compromisso firme em viver de acordo com os padrões divinos. A santificação é um convite diário para me aproximar de Deus, alinhar minha vontade à dele e viver de maneira que reflita sua soberania e o amor. Esse processo, embora desafiador, é o caminho para uma vida cheia de significado e para a glorificação eterna ao lado de Deus. Capítulo 5. O temor do Senhor. Eu me vejo constantemente refletindo sobre o que significa ser um mordomo fiel diante de Deus. A mordomia cristã não é apenas uma responsabilidade, mas um privilégio de administrar aquilo que o Senhor nos confiou com sabedoria e reverência. Ao meditar sobre esse chamado,
percebo que ele abrange todas as áreas da minha vida, desde o uso do tempo até o cuidado com o corpo, bens e alma. O primeiro aspecto que me chama a atenção é o tempo. Vivemos em uma era de distrações, onde a correria do cotidiano e os prazeres efêmeros muitas vezes nos desviam do propósito eterno. Contudo, ao considerar as palavras de Efésios 5, versículos 15 a 16, sou encorajado a remir o tempo e a viver com intencionalidade. A Bíblia me ensina a priorizar o reino de Deus e a prática do amor, utilizando cada momento de maneira que reflita a sua vontade. Para isso, preciso combater a procrastinação, a preguiça e o excesso de distrações, mantendo o meu foco em atitudes que edificam e glorificam o Senhor. Além do tempo, a administração dos bens materiais também é um pilar essencial da mordomia cristã. Tudo o que eu possuo não é realmente meu, mas foi confiado a mim por Deus. Isso me faz entender a importância da generosidade, da alegria em ofertar e dizimar e da prudência no planejamento financeiro. O materialismo e a avareza são tentações constantes que procuram desviar meu coração do verdadeiro tesouro que é Cristo. Portanto, sou chamado a usar os recursos que tenho para abençoar outras pessoas e avançar o reino de Deus. Outro aspecto fundamental da mordomia é o cuidado com o corpo. A palavra de Deus me lembra em 1 Coríntios 6, versículos 19 a 20, que meu corpo é o templo do Espírito Santo. Esse conceito eleva minhas responsabilidades para além do físico, transformando o cuidado com a saúde de um ato de adoração. A alimentação equilibrada, o descanso adequado e o exercício físico não são apenas hábitos saudáveis, mas também formas práticas de glorificar o Criador. Ao rejeitar vícios e práticas prejudiciais, honro a Deus com o meu corpo, demonstrando gratidão pela vida que Ele me deu. No entanto, é no cuidado com a alma que encontro o cerne da minha relação com Deus. Minha alma é nutrida pela palavra, pela oração e pela comunhão com o Espírito Santo. Essas disciplinas espirituais renovam minha mente, conforme ensinado em Romanos 12.2, e alinham minhas emoções e pensamentos com a vontade de Deus. Viver como mordomo fiel requer que eu mantenha uma consciência pura, submetendo cada área da minha vida à direção do Criador. Reconheço que esse chamado à mordomia não está isento de desafios. A sociedade moderna é marcada pelo hedonismo e pelo relativismo, valores que muitas vezes minam a fé cristã e promovem uma existência centrada no homem em vez de Deus. Enfrento diariamente a tentação de me conformar aos padrões do mundo, seja pela busca de prazeres imediatos, seja pela aceitação de conceitos contrários ao plano divino. Contudo, sou lembrado de que minha vida deve refletir a luz de Cristo, mesmo em meio às trevas deste século. A batalha pela fidelidade como mordomo de Deus não é apenas cultural, mas também espiritual. É uma luta diária contra a minha natureza humana que muitas vezes resiste à submissão total a Deus. Mas ao olhar para exemplos bíblicos como o de Davi, vejo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a base para uma vida de obediência genuína. Quando Deus trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, ele aprendeu que servir a Deus exige reverência e fidelidade às suas ordenâncias, não aos nossos próprios conceitos. Esse entendimento me leva a uma profunda introspecção. Estou vivendo como um mordomo fiel? Minhas prioridades diárias refletem o reino de Deus ou as demandas deste mundo? Estou investindo meu tempo, recursos e energia de maneira que glorifica ao Senhor? Essas perguntas me desafiam a alinhar minha vida com o propósito divino, colocando Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Vivemos tempos desafiadores na história da igreja,
onde a influência do Evangelho parece enfraquecer diante das transformações culturais e sociais. A era do pós-modernismo, marcada pelas incerteza e pela fluidez, apresenta um cenário complexo para os cristãos. O consumismo, o relativismo e o hedonismo corroem valores bíblicos, enquanto a família tradicional enfrenta ataques intensos. Nesse contexto, sou chamado a ser sal e luz, vivendo de maneira que reflita a verdade de Cristo e influencie o mundo com sabedoria e firmeza. Ser um mordomo cristão fiel é mais do que uma obrigação, é uma resposta de amor e gratidão ao Deus que me resgatou. Quando administro meu tempo, bens, corpo e alma com responsabilidade, testemunho a grandeza e a bondade de Deus para aqueles ao meu redor. Não faço isso pelas minhas próprias forças, mas pela graça que Ele derrama abundantemente sobre minha vida. Minha oração é que cada dia seja uma oportunidade de viver em reverência e obediência, conduzindo minha segurança, a paz e a intimidade com o Senhor. Que eu tenha a sabedoria dos filhos de Issacar, entendendo os tempos e agindo com discernimento, e a coragem de Davi, vivendo com um coração segundo o de Deus. Essa é a minha busca e o meu compromisso, ser um mordomo fiel em todas as áreas da minha vida, glorificando ao Criador em tudo o que eu faço. Capítulo 6. Perdão e reconciliação. Quando penso no poder transformador do perdão, fico impressionado com a profundidade de seu impacto em nossa vida cristã. Aprendi que o perdão não é apenas um sentimento passageiro, mas uma decisão consciente de abandonar o ódio, o ressentimento e a vingança. Isso vai muito além de mim mesmo, é uma questão de obediência e fé. Como Jesus nos ensina, ele deixa claro que somos perdoados à medida que perdoamos, um princípio que guia minha caminhada espiritual. Refletir sobre isso me faz lembrar como o perdão é comparado na Bíblia ao cancelamento de uma dívida. O ofendido, mesmo em sua posição de força, escolhe arcar com prejuízo emocional e espiritual. Essa decisão traz libertação e reconciliação, ainda que as consequências do pecado, como nos ensina a história de Davi, possam permanecer. Entendo que o perdão também exige arrependimento genuíno. Quando perdoo, estou agindo com amor, seguindo o modelo que Cristo me deixou. Não é fácil muitas vezes. É necessário um autoexame profundo, confissão sincera e disposição para restaurar relacionamentos quebrados. No entanto, a recompensa é imensa: paz, saúde emocional e espiritual e um coração livre de amarguras. Por outro lado, sei que a falta de perdão pode ser devastadora. Ele aprisiona, afeta a saúde física e mental e prejudica a nossa relação com Deus. Essas verdades, confirmadas tanto pela ciência quanto pelas Escrituras, são um alerta constante para mim. Ao optar por perdoar, experimento a graça abundante de Deus e sou capacitado a glorificá-lo através de relacionamentos restaurados. Essa escolha reflete minha maturidade espiritual e o desejo de viver plenamente o amor de Cristo. Assim, o perdão transforma meu coração e me conduz à verdadeira liberdade e paz. Encerramos nossa reflexão sobre vivência cristã com corações desafiados e mentes renovadas. Aprendemos que seguir a Cristo não é apenas um chamado, mas um estilo de vida que exige compromisso, transformação e intimidade com Deus. Cada passo nessa jornada nos aproxima mais do propósito divino de sermos semelhantes a Jesus. Compreendemos que o caráter cristão vai além da aparência. Ele é moldado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Essas ferramentas espirituais nos capacitam a superar desafios e a viver de acordo com os valores do reino. Sabemos que o Senhor nos chama para um relacionamento íntimo onde a oração e o estudo da Bíblia são pilares essenciais. Além disso,
fomos relembrados da importância de uma vida devocional consistente, do perdão, da reconciliação e do cultivo de virtudes cristãs como amor, paciência e domínio próprio. Esses princípios são o reflexo de uma vida transformada pela presença de Deus. E que este estudo não termine aqui, mas se torne um marco em nossa caminhada espiritual, inspirando-nos a viver com autenticidade e fé. Que possamos ser luz em um mundo que necessita desesperadamente de testemunhos vivos do amor de Cristo. Continuemos firmes, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvamos o Teu santo nome e nos rendemos à Tua presença. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Obrigado pelo privilégio de caminhar contigo e de sermos transformados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, ensina-nos a viver de forma que Te agrade. Ajuda-nos a abandonar as obras da carne e a cultivar o fruto do Espírito, refletindo amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Capacita-nos a superar nossas falhas e a buscar uma vida de santidade. Senhor, molda o nosso caráter para que sejamos testemunhas vivas do Teu amor. Dá-nos sede da Tua palavra e paixão pela oração para que possamos crescer em intimidade contigo. Que nossas vidas sejam marcadas pela obediência e pela comunhão contigo, mesmo em meio aos desafios deste mundo. Pedimos também, Deus, que fortaleça as nossas relações com próximos. Ensina-nos a amar, perdoar e reconciliar, seguindo o exemplo de Cristo. Ajuda-nos a viver com integridade no lar, na igreja e na sociedade, glorificando o Teu nome em tudo o que fazemos. Senhor, guia-nos em Tua verdade e sustenta-nos com Tua graça. Que sejamos luz em meio às trevas e sal que transforma este mundo. Em nome de Jesus Cristo, Te pedimos e agradecemos. Amém.